Existe sim um momento certo de ser arrogante e um pouco grosseiro para transmitir confiança, mas deve ser feito da maneira correta. Senão, você só vai irritar as pessoas e ninguém vai te respeitar. E você vai ser alguém que fala demais. Então, para aprender como transmitir confiança e segurança nas suas afirmações, talvez utilizando uma pitada de arrogância quando necessário, vamos aprender isso com Rick Sanchez, da série ou desenho Rick e Morty. Nesse vídeo vamos entender por trás a ciência da confiança e como você pode transmitir mais segurança nas suas falas e posicionamentos, e quando vai ser necessário tomar atitudes levemente arrogantes. Porque quando o homem mais inteligente do universo faz isso, a gente acaba gostando. Por que isso acontece? Vamos entender. Caso você não me conheça, eu me chamo Rodrigo Fortes e você está assistindo a Academia do Carisma, um canal onde a gente basicamente estuda a ciência por trás de como ser carismático. Se inscreva no canal se não for inscrito e também me siga no Instagram. Para começar esse vídeo, primeira coisa, e eu tenho que avisar isso porque vídeos de análise normalmente geram esse debate nos comentários. Não tente ser o Rick. Não tente ser o personagem. O intuito das análises de personagens ou pessoas que fazemos aqui é nos inspirar em comportamentos pontuais e específicos que eles fazem que podem ser aplicados na sua vida pessoal, adaptando-se à tua personalidade. Ou seja, se você simplesmente começar a imitar o Rick e ser arrogante como se você fosse o homem mais inteligente do universo, você não vai transmitir confiança, você só vai parecer uma pessoa estranha, para ser bem sincero. Então, não seja o Rick, mas sim entendamos, entendamos, não sei, enfim, vamos entender essa característica chamada confiança que eu quero que você aplique baseado no Rick e não ser o Rick. Rick Sanchez é extremamente confiante. Não é à toa que quando a gente está assistindo o desenho, sempre que tem algum problema, meio que a gente já espera que ele vá tirar alguma coisa mecânica do corpo que vai defender ele, ou ele tem um plano já que envolve uma ciência física por trás. Temos essa imagem prévia porque ele demonstrou tanta confiança e segurança ao longo do desenho que já é esperado. E é isso que acontece quando conhecemos uma pessoa confiante e segura. Esperamos que ela vá resolver as coisas. A confiança é algo que todo ser humano busca. Quem nunca sentiu aquela necessidade de saber o que está fazendo, ou pelo menos parecer que sabe o que está fazendo? E o Rick transmite uma confiança absurda. E a confiança, basicamente, sem enrolação e sem firula, é o ato de confiar em si mesmo para fazer alguma tarefa ou atividade. Ou seja, se você se sente apto para fazer algo, você vai fazer isso com confiança. Por exemplo, se você pede para um jogador de futebol chutar uma bola, ele vai fazer isso com confiança. Ora, ele faz isso sempre, ele trabalha com isso, ele já chutou milhares de vezes a bola. Não tem para que ele ficar inseguro a priori. Detalhe, esse jogador de futebol tá chutando a bola num contexto normal, sem ser uma final de Copa, coisas muito estressantes. Ele simplesmente está chutando a bola. Ele vai fazer isso com confiança. Ou seja, podemos definir confiança como, anota aí, sentimento de capacidade em realizar algo, mais tolerância do estresse do ambiente. E essa somatóriazinha, isso mais isso, é confiança. Se você é um professor que sempre está falando na frente de alunos, você já não tem mais vergonha de falar em público, porque você faz isso tanto e você se sente apto. Mas se você nunca falou em público na sua vida, é claro que não tem como fazer isso com confiança na primeira vez. E se analisarmos o Rick, vemos exatamente isso, porque ele teve extremas experiências passadas e já tem confiança para fazer muita coisa. Mas além da confiança, vemos a arrogância. E a arrogância, nesse caso, pode ser visto como um sentimento de superioridade perante alguém ou alguma tarefa. Como se o simples fato de alguém questionar isso fosse uma afronta. Como assim, Rodrigo? É para ser arrogante? É para eu ficar me sentindo superior às pessoas? Não. Veja bem, o exemplo dessa arrogância transformada em confiança é... Imagina se o Morty questionou o Rick, isso já deve ter acontecido, mas eu não tô lembrando. Rick, é impossível resolver isso. Para, desiste, nem você pode. A reação inicial do Rick normalmente seria: quem você acha que eu sou? Quem tu acha que tá falando? Isso aí é besteira pra mim, isso nem aquece o meu cérebro. Isso já aconteceu algumas vezes no desenho, em que o Morty meio que usou a arrogância do Rick pra fazer ele fazer coisas. Nesse caso, o Rick transmitiu tanta confiança que ele menosprezou a tarefa. Menosprezar vem do sentimento de desprezo, e tudo que envolve desprezo envolve um sentimento de superioridade. Então é como se o Rick visse algo
que teoricamente seria difícil, como tão ridículo que nem dá para aquecer o cérebro. Isso pode parecer arrogância, mas ao mesmo tempo é um sinal de confiança. Mas ele só consegue fazer isso porque de fato ele mostra resultado. Se você fala uma coisa dessa extrema, isso é besteira para mim, mas não faz, você só se torna uma pessoa que fala demais. E vamos aqui para uma dura realidade, que tal como o Rick, vamos ser extremamente realistas e bem pé no chão e bem cético. Isso é uma coisa que eu gosto muito no Rick, ele é bem cético, ele não se impressiona muito com as coisas porque ele se baseia na ciência e na realidade. Eu gosto muito disso, então vamos lá. Uma realidade que é dura de você aceitar. Você só vai ser confiante em algo se você for minimamente ok nisso. Acaba com esse mito de autoajuda e de coach e de cara de sedução que fala, irmão, para você ser confiante, você tem que melhorar a sua postura, tem que falar mais devagar e agir como se você soubesse. Se você nunca fez isso, nunca fez a atividade, você não vai fazer com confiança. É impossível. Isso é neurologicamente impossível você fazer uma coisa que você nunca fez na sua vida com uma confiança inabalável. Não dá. Se você coloca uma pessoa que nunca entrou no mar e dá uma prancha para ela e fala, surfe, você acha que é com técnicazinha de postura, de não, eu sou confiante, repetir para si mesmo que é confiante, que ela vai pegar uma onda perfeita com muita confiança? Claro que não. Como já vimos, a confiança é um sentimento de capacidade. Então a única maneira de você adquirir confiança é se expondo e ficando bom nisso. Não tem como ficar confiante sem não fazer. Isso é impossível, não tem como. O Rick, ele é confiante por um motivo. Primeiro, ele é muito bom no que faz. Ele é literalmente o homem mais inteligente do universo. Segundo, ele sabe que ele é muito foda no que ele faz. E ele saber disso e ele ser isso torna uma pessoa confiante e pode utilizar a arrogância de maneira estratégica. Não como ele, não seja como o Rick. Tem alguma área na sua vida que você é especialista ou é minimamente bom? Saiba disso, porque são essas áreas que você vai mais demonstrar confiança. E não tente mentir e passar de confiante em áreas que você não é especialista ou não tem habilidade nenhuma. É muito melhor admitir que você não sabe e aprender. Ou seja, vamos ser como o Rick e vamos ser céticos e realistas e pés no chão. Não compliquemos. Confiança não é uma magia, é simplesmente o sentimento de capacidade de fazer alguma coisa. Vamos entrar agora na parte de o porquê ser arrogante às vezes pode ser bom, de maneira dosada. Pelo amor de Deus, não ofenda as pessoas, não pise nelas, eu vou te mostrar exatamente como é pra fazer. Porque, como eu disse, você não é o Rick, então você não tem a moral pra ser arrogante como ele. Entendendo isso? Vamos lá. Uma maneira muito útil de você utilizar uma arrogância pensada é quando existe muita dúvida no ambiente que você se encontra. Se no ambiente que você se encontra as pessoas estão confusas, ou com medo, ou com receio, um pouco de arrogância calculada é bem-vinda. Imagine um cirurgião que opera há mais de 30 anos, a mesma cirurgia, sem falhas, sem fatalidades, e chega um paciente cético e teimoso e ele começa a falar: não sei se eu vou porque eu tenho medo, eu conheço uma pessoa que se deu mal nessa cirurgia. Ele fica com teimosia, ele não cede. Aí o cirurgião, em vez de tentar ser muito compreensivo, ele meio que usa arrogância para acabar com essa situação de uma maneira confiante. Me escute. Eu faço essa mesma cirurgia há mais de 30 anos, incontáveis vezes por ano, sem errar e sem nenhuma fatalidade. Acredite, eu sei o que eu estou fazendo. E se isso não é o suficiente para convencer, tudo bem, o senhor pode muito bem ir atrás de outro profissional. Mas eu garanto que nenhum vai ter tanta experiência quanto eu. Mas vai de você. Olha como ele puxou a responsabilidade e utilizando um pouco de arrogância, mas sem ofender a pessoa, sem chamar ela de burra, sem chamar ela de ingênua, mostrou que, olha, eu sei o que eu tô fazendo. Isso pode ser visto como arrogância por muitas pessoas, mas nesse caso seria a melhor atitude que ele poderia tomar, porque ele mostrou que tá tão seguro de si que, se você não quiser, pode ir para outro. Eu tenho tanta segurança no meu trabalho que você mesmo vai ver que os outros não são tão bons quanto eu nisso. Aviso, eu não sou da área de medicina, então eu não sei quanto aos valores éticos de um médico, se ele pode fazer isso ou não. Foi só um exemplo para te explicar, para ilustrar. É isso que o exemplo faz, ele ilustra. Não é para você seguir isso aí se você for médico ou estudante de medicina, claro. Ao ser um pouco mais arrogante nesse caso, o médico transmitiu seriedade e firmeza, mostrando que ele não vai errar. Quando tem pessoas muito céticas e caóticas, um pouco de pulso
Mostre que você sabe o que está fazendo. E o Rick é assim a série inteira. Só que a diferença dele, para nós, é que ele não pondera quando ser arrogante e quando ser mais tranquilo. Ele sempre é. Meio que ele tem essa moral pra ser. Só que na vida real, não somos os homens mais inteligentes do universo. Então a gente tem que ter cuidado, porque pessoas muitas vezes são sensíveis. Cuidado. Segunda maneira interessante para você utilizar a arrogância é se você tiver certeza de que algo vai dar certo e ao afirmar que vai dar certo antes de dar certo, faz um efeito de admiração. O quê? Como assim? Que confuso. Então vamos explicar. O exemplo perfeito que eu tenho disso é o Conor McGregor. Se você não conhece o Conor McGregor, ele é um lutador de UFC. Eu não sei como o Conor tá hoje em dia, porque eu não acompanho faz muito tempo, mas quando eu acompanhava ele, mais nas antigas, ele utilizava essa estratégia e as pessoas simplesmente achavam que ele conseguia prever o futuro. Porque, literalmente, toda luta, ele falava, eu vou vencer esse cara assim, eu vou vencer esse cara assado, e normalmente essas previsões se concretizavam. E o exemplo clássico que isso aconteceu foi quando o Conor McGregor humilhou o nosso querido José Aldo, lutador brasileiro muito bom, só que ele caiu nesse conto de confiança do McGregor. O McGregor ficou falando durante semanas, meses, que ia amassar o José Aldo, que ia humilhar, que em pouco tempo acabar a luta. Ele falou exatamente o que aconteceu e, por incrível que pareça, aconteceu exatamente isso. Foi uma das lutas mais curtas do UFC, se eu não me engano foi mais curta, posso estar errado, mas ele finalizou o cara com um golpe e aconteceu exatamente o que ele falou. Ou seja, quando ele jogou a bola lá pra cima, falou, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assado, e ele fez isso, as pessoas não pensavam que arrogante, as pessoas pensavam, caramba, ele fez exatamente o que ele disse que ia fazer. Isso transforma o cara numa pessoa extremamente confiante, pelo menos no ponto de vista de imagem. É tipo um jogador de futebol chegar e falar, eu vou fazer 3 gols, e ele vai lá e faz 3 gols. Isso é muito legal, porém é muito arriscado, porque você joga a expectativa lá pra cima. E se você faz isso e não faz, você vai ter a fama de ser falador. Toda vida, pode ver em esportes, pode ver em cinema, qualquer coisa que envolvam pessoas públicas, sempre que as pessoas prometiam muito, jogavam a expectativa lá pra cima e não cumpriam, tinha um efeito contrário. Ela se tornava uma pessoa arrogante, uma pessoa faladora, uma pessoa que fala e não faz. Então a mesma estratégia que pode impulsionar absurdamente sua confiança pode ser a mesma que vai te derrubar. Então muito cuidado. Eu pessoalmente não faço isso. Para o Rodrigo, para mim, baseado na minha personalidade, não faz muito sentido. Porém, se você acha que se encaixa com o teu estilo de personalidade, com as tuas atividades, legal. Pra mim não funciona muito bem, então eu só tô te ensinando mesmo por fins educativos. No caso do Rick, ele faz isso constantemente. Na maioria das vezes ele tá certo, porque de fato ele parece que sabe de tudo mesmo, e não duvido que ele saiba. Mas é como se, um exemplo aqui de Rick Morty que não existe mais, trazendo pra te explicar. Aliens estão invadindo a Terra. E ele fala simplesmente assim pro Morty e pro pessoal. Esses aliens ainda vão durar 5 minutos comigo. Pode deixar. E ele chega lá, tem uma arma biológica cruel que mata todos os aliens. E ele cumpriu o que prometeu. E as pessoas ficam tipo, nossa, realmente o Rick é brabo. Então sempre que ele for falar coisas, ele já tem uma reputação agora de que ele fala o que ele faz. E essa arrogância torna confiança. De novo, cuidado quando você for colocar as expectativas lá em cima. Cuidado. Repito, cuidado. Só faça isso. Ó, eu até anotei aqui. Se tiver certeza que vai dar certo. Porque o do Conor McGregor e o do jogador de futebol que fala que vai fazer 3 gols, poderia ter dado muito errado e ele poderia ter apanhado muito. Então, cuidado, porque o efeito contrário é muito ruim. Não faça isso. E a última estratégia do Rick, e essa que é bem interessante, é faça suas conquistas parecerem fáceis. Nesse livro aqui, o livro As 48 Leis do Poder, que por sinal eu recomendo você ler, uma das leis que eu acho bem aplicável é faça suas conquistas parecerem fáceis e naturais. Por quê? A regra é o seguinte, se você conquistou alguma coisa, um prêmio, alguma faculdade, um curso, alguma coisa importante para você e bem vista pela sociedade. Se você faz parecer fácil, as pessoas te admiram. Nossa, que cara foda. Se você mostra o trabalho duro que você fez, nossa, eu me esforcei muito, você gera conexão. Então vai de você, de qual que você quer passar. Se você quer gerar admiração, mostre que suas conquistas são fáceis. Se você quer gerar conexão, mostre que você se esforçou muito, que você é como as pessoas. Não, eu sou como você, eu só me esforcei mais que todo mundo, e é isso aí, você também pode. Depende da mensagem que você quer passar. Não existe certo e errado. Se você quer passar admiração, talvez
Não só admiração, mas segurança. Faça como o Rick e mostre que suas conquistas são fáceis, por mais que não tenham sido. Não estou falando para você mentir. Não estou falando para você mentir. Só estou falando para você não ficar falando sempre do trabalho duro. O Rick parece que ele é naturalmente um gênio, não é? Parece que ele nasceu do ventre da mãe dele e já construiu um robô. Talvez não tenha sido assim. Ele teve que passar por muita coisa. Ele teve que aprender. E sim, ele é inteligente, mas o jeito que ele faz isso faz parecer que tudo é muito fácil, que tudo é muito fluido, e não é bem assim. Entenda, eu não estou falando para você, sempre que fizer alguma coisa, parecer que tudo é muito fácil, porque daí você vai parecer que está tentando ser a pessoa mais legal, entre aspas, mas daí você não vai gerar conexão com ninguém e talvez você comece a exagerar. E qualquer besteira que você faz, por mais fácil que tenha sido, você fala, não, foi muito fácil. Eu não sei se você já teve essa impressão, mas sempre que eu assisto Rick e Morty, eu fico impressionado com o Rick, porque parece que para todo problema ele tem uma solução. Assim, instantânea. É bizarro às vezes. Quando alguém atira nele e você pensa, o Rick vai morrer. Claro que não. É claro que tinha um escudo anti-laser que ativava com sensor de movimento. Tem uma cena que ele se transformou num pepino e conseguiu tomar um forte russo depois de manusear baratas e ratos, ele sendo um pepino. Um pepino! Se você quer transmitir confiança como Rick, mas não quer ser egocêntrico, esse tipo de técnica é muito bem-vindo você utilizar. Não exponha sempre o seu trabalho duro, mas exponha nos momentos corretos que você quer gerar conexão com alguma pessoa. Eu não recomendo você ficar utilizando essa estratégia para tentar ser legal. Eu recomendo você utilizar essa estratégia para você transmitir confiança e segurança de quem sabe o que está fazendo. Imagine um salva-vidas. Esse salva-vidas vai resgatar uma pessoa e ele chega lá tranquilão, calmo, de boa, deita a pessoa, reanima ela, tudo tranquilo, com expressão tranquila, e as pessoas que estão olhando para esse salva-vidas vão olhar para ele e pensar, nossa, esse cara nem parece que se esforçou. Isso transmite calma e tranquilidade. Então, mesmo numa situação difícil, ele transmitiu que tá tudo bem, pessoal. Agora imagina se esse mesmo salva-vidas chega com a pessoa, beleza, ele salvou ela, tudo bem, mas ele chega ofegante, chega vomitando água, chega morto, chega com a cara totalmente destruída, e você vai pensar, caramba, que cruel, quase que ele morre, meu Deus, e as pessoas ficam mais medrosas ainda, entende? Se o salva-vidas, eu não tô falando que isso é um exemplo fictício, pelo amor de Deus, não confunde as coisas, mas somente pela imagem de o que ele fez parecer ter sido fácil, por mais que não tenha sido, não tô falando que o primeiro caso foi fácil, ele só não transmitiu. Passa uma segurança muito maior. E o Rick faz isso e você pode fazer isso na sua vida pessoal também, contanto que seja ponderado e nos momentos corretos. E se você tem interesse em saber de mais conteúdo como esse, só que mais avançado e mais aplicável na sua vida, tem um link aqui embaixo com um formulário que em breve, muito em breve mesmo, já está quase pronto, vamos ter conteúdo avançado exclusivo da Academia do Carisma. Então, se você não quer perder a sua vaga, não quer perder essa oportunidade e quer realmente dar um boost no seu carisma, melhorar as diversas áreas da tua vida, liderança, persuasão e influência, oratória, primeiras impressões, timidez, a neurociência por trás do carisma, todo o conteúdo baseado na prática, se inscreva no link embaixo e preencha o formulário. Se você gostou do vídeo, clica no gostei, se inscreva no canal e comente aqui embaixo conteúdos que você gostaria de ver aqui no canal. É isso aí, até a próxima!